Para concluir essa série baseada nessa sessão da CPI das ONGs, eu queria mostrar a excelente fala da senadora Elisiane Gama. É uma fala tão perfeita que eu não preciso comentar nada, eu posso apenas reproduzir. Ela não é assim um membro permanente da CPI das ONGs, mas certamente ela reconheceu a importância de ir lá dar um apoio para o Márcio Santilli, não deixar ele entregue àqueles trogloditas vassalos do agro desmatador. Eu pulei um bocado de coisa, não comentei tudo, a sessão é gigantesca, ninguém merece, mas tem um fato que me chamou a atenção, que um senador de Roraima negando o massacre de Amichu, né? Que é o único genocídio legalmente reconhecido no Brasil, reconhecido pelo STF. Então, negar genocídio deveria ser um crime, né? Do mesmo jeito que fizeram o genocídio do povo judeu e depois muita gente vive de negar o Holocausto, agora a gente tem toda uma argumentação em prol de negar o massacre de Amichu, em que os Yanomami foram, um grupo de Yanomami foi dizimado por garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. E não foi o ISA que documentou isso, não foi Bruce Albert o responsável por chamar isso de genocídio. Isso aí foi o STF, nosso Tribunal Máximo de Justiça, que chama aquilo de genocídio. Esse é o genocídio brasileiro, o massacre de Amichu, e eles ainda acharam oportunidade de negar os fatos que são prova daquele crime horrível. Mas isso eu vou falar em outro momento. Eu vou deixar vocês agora simplesmente com Elisiane Gama e aproveitar um pouquinho esse banho de rio no que sobrou do Igarapé-Ambé. Com a palavra a senadora Elisiane. Muito obrigada, presidente Plínio. Queria lhe cumprimentar o colega, senador Márcio Bittar, que, aliás, estivemos essa semana no seu estado maravilhoso. Rio Branco, uma capital muito acolhedora, né? Queria lhe parabenizar, sentir realmente o carinho, né, ali no seu estado. Muito obrigada aí pela atenção e carinho que o senhor, na verdade, tem dado a nós, não é? Apesar das nossas divergências políticas, da mesma forma com o Plínio e os demais colegas, mas o respeito pessoal é muito forte, muito mantido. Eu quero cumprimentar, presidente, o senhor Márcio Santilli. Primeiramente, dizer que eu não integro esta comissão, não faço parte desta CPMI, né? Eu estava muito debruçada, na verdade, eu estava muito debruçada na CPMI do 8 de janeiro e era relatora, então acabei me dedicando lá e o tempo é muito curto, né, para uma investigação de fato muito intensa. Eu acredito que é o que o Márcio está vivenciando e você acaba, às vezes, não tendo que dividir. Mas comissão parlamentar de inquérito é um espaço que eu participo já há alguns anos, né? Já fui presidente de comissão, relatora, em outros momentos, não é? Como aqui também no Congresso Nacional. E esta CPI é uma CPMI que eu não tenho participado, mas sabendo, na verdade, da sua vinda à comissão hoje aqui, eu fiz um esforço muito grande para estar aqui, até porque tem várias comissões funcionando hoje, né? Tivemos uma aprovação muito importante agora há pouco na CCJ em relação ao combate à violência contra a mulher. Temos um debate neste momento, inclusive na CAI, sobre a questão da regulamentação dos jogos, né? Que eu pessoalmente sou contra, mas infelizmente não estou podendo participar lá. Mas eu queria lhe parabenizar, senhor Márcio, presidente Márcio, e lhe dizer que eu conheço o ISA aqui no Senado Federal já há algum tempo, né? E eu diria 2015 precisamente, quando nós tivemos um acompanhamento mais intenso, sobretudo nas ações muito importantes que o ISA faz para o Brasil, né? Eu vi aqui alguns colegas reclamando, por exemplo, de apoio internacional.
E a gente vivenciou aqui no Senado, no Brasil, uma desconstrução, na verdade, do Fundo Amazônia, que é um fundo muito importante de financiamento de apoio às entidades brasileiras para a manutenção e proteção das nossas florestas, né? Para a proteção dos nossos povos indígenas. E a gente sabe que esse recurso, ele é um recurso, aliás, ao pé da letra, fruto de acordos internacionais. Nós tivemos, por exemplo, o Acordo de Paris, que direciona 100 bilhões de reais para países em desenvolvimento. E o Brasil, inclusive, tem trabalhado no sentido de recebimento também desses recursos, da necessidade que o país tem e, ao mesmo tempo, a contribuição que o Brasil dá em relação à proteção, né? Porque a gente sabe que a questão dos impactos ambientais, quando a gente fala, por exemplo, de mudanças climáticas em todo o mundo, ele não é um impacto que ele está circunscrito lá a questões regionais, não é territoriais. A gente está vivenciando hoje, por exemplo, ciclones no sul do Brasil, a gente está vivenciando enchentes no Nordeste brasileiro, a gente está vivenciando, por exemplo, mortes de botos, nós estamos vivenciando tornados e que não é fruto necessariamente de um impacto apenas na área limítrofe do Brasil. Ele é um resultado de um impacto mundial. Daí a necessidade desses acordos, daí a necessidade da regulamentação, por exemplo, do mercado de carbono, que o Brasil avança quando nós tivemos agora essa aprovação recentemente aqui no Congresso Nacional. São essas iniciativas que vão reduzir o impacto ambiental no mundo inteiro. E quando se fala, por exemplo, de recebimento de recursos, se um país ele desmata, não é? Se a Alemanha desmata, se a Noruega desmata e se eventualmente um recurso está chegando no Brasil, é aquele jargão que a gente fala no dia a dia. O dinheiro não fede, o dinheiro tem que ser bem investido, o dinheiro tem que ser trabalhado, na verdade, para a proteção das nossas florestas, que é o que o ISA faz, aliás, faz muito bem, né? A gente via ali, agora há pouco, a sua exposição, e o senhor falava, por exemplo, da campanha Icatu Xingu, que é uma campanha que, no meu entendimento, atende os 3 eixos, que é o econômico, o social e o ambiental. Ou seja, na medida em que você faz o investimento nessas mudas, na medida em que você trabalha o reflorestamento, você ajuda, inclusive, na questão pecuniária, na renda. Você protege o meio ambiente e, automaticamente, você dá condições, inclusive aos povos indígenas. Então, eu acho que essa é uma iniciativa muito importante e que o ISA faz isso com muita efetividade, né? Então, eu acho que a sua vinda, no meu entendimento, e na luta que nós temos, eu não vou fazer pergunta para o senhor, porque eu não terei tempo, na verdade, de ouvir a sua pergunta, e não estou, como eu disse, atuando intensamente, de fato, nesta comissão, mas eu vejo que a sua vinda nessa comissão é mais pelos benefícios que o ISA faz para a proteção ambiental no Brasil, assim como os povos indígenas, porque não tem nenhum protetor de nossas florestas maior do que os povos indígenas, porque eles entendem a floresta como um ambiente sagrado, né? Do que, eventualmente, pelos seus defeitos. Eu acho que erros todo mundo tem, né? Agora há pouco aqui a colega falava, olha, lá na região do Maranhão tem uma terra indígena que foi encontrado lá a produção, por exemplo, em larga escala de maconha, por exemplo. Tem em todo lugar, aqui no Congresso Nacional tem, aqui no Congresso Nacional tem deputado que foi preso, tem senador que foi preso. Quer dizer, tem bons e maus em todos os lugares, como eventualmente tem alguém do narcotráfico que possa se alinhar ou pegar um espaço para fazer algum tipo de ação criminosa que tem que ser combatido, tem que ser responsabilizado por isso, a pena tem que ser aplicada. Agora, em função disso, nós não vamos generalizar. Nós não vamos, por exemplo, compreender que a entidade, a exemplo do ISA, que faz um trabalho importante, possa ser comparado com entidades que não fazem. Nós tivemos aqui, por exemplo, exemplo de entidades que chegaram a receber R$1 bilhão em um ano pelo governo federal. Ou seja, e uma aplicação, como se deu essa aplicação? Essas entidades, de fato, elas têm que ser responsabilizadas por isso, né? Então, assim, eu queria lhe parabenizar, lhe cumprimentar, de fato, pelo seu trabalho e dizer que os povos das florestas, na verdade, precisam ser protegidos, não é? E lembrar o seguinte, que Guimarães Rosa, ele fala uma coisa ele fala uma coisa muito importante, né? Aquilo que tem que ser, será. Porque essa é uma ideia muito forte, né? Eu acho que o seu papel para com o Brasil é muito importante. O recurso que entra no Brasil tem que ser utilizado mesmo. O senhor tem que buscar mais recursos para trabalhar a proteção ambiental do nosso Brasil. O Fundo Amazônia tem que ser ampliado.
Programas como PP Sedan, PP Cerrado tem que ser ampliado, que foi uma iniciativa que ocorreu lá atrás. São essas iniciativas que mitigam o efeito do impacto, infelizmente, de degradação que tem acontecido na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Então, eu acho que todos têm que ter a sua responsabilidade. Os países europeus ricos têm que ser a sua responsabilidade. Eles não têm que ser isentos, eles não têm que ser eximidos de um eventual, digamos assim, impacto. Eles têm que ser também. Mas se o recurso vem para cá, vamos usar sim esse recurso. Agora, usar naturalmente de uma forma correta. Então, parabéns ao senhor pelo seu trabalho. Eu quero também agradecer a atenção do presidente Plínio, tá? E, presidente, eu queria pedir realmente permissão, porque eu vou participar do debate da CAI, que é um debate que eu estou muito envolvida lá, que é referente à regulamentação dos jogos. Muito obrigada, presidente. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.